O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte, das Manifestações Espíritas, capítulo 31, Dissertações Espíritas, Comunicações Apócrifas, parte 4. 34. Que bela é a natureza! Como a providência é prudente em sua previdência! Mas a vossa cegueira e as vossas paixões humanas vos impedem de adquirir paciência na prudência e na bondade de Deus. Vós vos lamentais pela menor contrariedade, pelo menor atraso das vossas previsões. Sabei então, vacilantes, impacientes, que nada ocorre sem um motivo previsto, sempre determinado em benefício de todos. A razão desses atrasos é a necessidade de reduzir a nada homens de respeitos hipócritas, as vossas previsões de anos maus para as vossas colheitas. Deus inspira muitas vezes aos homens a preocupação do futuro, para os levar à previdência. E vede como são grandes os recursos para resolver os vossos temores, propositalmente suscitados, e que no mais das vezes ocultam intenções ávidas, mais do que a de aprovisionar com prudência, inspirada num sentimento de humanidade em favor dos pequenos. Vede as relações de nações para nações, que daí resultarão. Vede quantas transações deverão realizar-se, quantos recursos virão concorrer para remediar os vossos temores, porque vós o sabeis, tudo se encadeia, grandes e pequenos terão trabalho. Então, não vedes desde logo neste movimento uma fonte de certo bem-estar para a classe mais trabalhadora dos estados, classe realmente interessante que vós, os onipotentes da terra, considerais como gente que podeis talhar à vontade, criada para as vossas satisfações? Pois bem, o que acontece depois de todo esse vai e vem de um extremo ao outro? Acontece uma vez, bem providos, muitas vezes o tempo muda. O sol, obedecendo aos desígnios de seu Criador, amadureceu em alguns dias as vossas colheitas. Deus pôs a abundância onde a vossa cobiça pensava na escassez. E, malgrado vosso, os pequenos poderão viver sem suspeitardes. Fostes a contragosto a causa de uma era de abundância. Entretanto, acontece, Deus às vezes o permite, que os maus conseguem êxito em seus projetos cúpidos, mas então é um ensinamento que Deus quer dar a todos. É a previdência humana que Ele quer estimular. É a ordem infinita que reina na natureza e que os homens devem imitar para enfrentar os acontecimentos com coragem, para suportá-los com resignação. Quanto aos que se aproveitam calculadamente dos desastres, credes que serão punidos. Deus quer que todos os seus seres vivam. O homem não deve jogar com a necessidade, nem traficar com o supérfluo. Justo nos seus benefícios, grande na sua clemência, demasiado bom ante a nossa ingratidão. Deus, nos seus desígnios, é impenetrável. Bossuet Alfredo de Marlignac. Observação. Esta comunicação não contém seguramente nada de mal. Contém mesmo ideias filosóficas profundas e conselhos muito prudentes, que poderiam enganar quanto à identidade de pessoa pouco versada em literatura. O médium que a recebeu, submetendo ao exame da Sociedade Espírita de Paris, viu que esta se levantou numa só voz para declarar que ela não podia ser de Bossuet. São Luís, consultado a respeito, respondeu: esta comunicação em si mesma é boa, mas não acrediteis que foi Bossuet quem a ditou. Um espírito a escreveu, talvez um pouco sob a sua inspiração, e pôs por baixo o nome do grande bispo para que mais facilmente ela fosse aceita. Mas pela linguagem deveis reconhecer a substituição. É do espírito que colocou o seu nome após o de Bossuet. Esse espírito, interrogado sobre o motivo que o levou a agir dessa maneira, declarou: eu tinha o desejo de escrever alguma coisa a fim de me fazer lembrar pelos homens, vendo que era fraco, que juntar-lhe o prestígio de um grande nome. Mas não pensaste que podiam reconhecer que não era de Bossuet? Quem sabe o que pode acontecer ao certo? Vós podereis enganar-vos. Outros menos esclarecidos a teriam aceitado. Com efeito, a facilidade com que certas pessoas aceitam tudo o que vem do mundo invisível, sob a cobertura de um grande nome, é o que encoraja os espíritos mistificadores. Devemos aplicar toda a nossa atenção em desfazer as tramas desses espíritos, mas só o podemos fazer com a ajuda da experiência, adquirida através de um estudo sério.
Por isso repetimos sem cessar: estudai antes de praticar, pois é esse o único meio de não teres de adquirir a experiência à vossa própria custa.